Olá! Então, essa é a nossa primeira videoaula e para facilitar o processo de elaboração do nosso conhecimento durante essa disciplina e essa videoaula, eu optei por fazer uma divisão da nossa videoaula em partes. Na primeira parte, nós vamos fazer um breve histórico sobre a psicologia da educação. Na parte 2, eu vou apresentar a vocês os conceitos em torno dos processos de desenvolvimento e de aprendizagem. Na parte 3 da videoaula 1, farei a introdução inicial sobre as teorias psicológicas e o papel da educação. Vamos lá, então? De olho na tela, que agora nós vamos começar a videoaula 1, parte 1, da disciplina Psicologia da Educação. Mas antes de assistir esse vídeo, eu peço que deem um pause aqui na tela e leiam a unidade 1 do nosso caderno didático. Vamos lá? Play no pause. Bem, imagino que agora vocês já tenham feito a leitura, né? Voltou aqui no vídeo e agora nós vamos iniciar a nossa jornada. Bem, a história da psicologia da educação, ela inicia-se praticamente junto com a história da psicologia científica e também com a evolução do pensamento educativo. Até o final do século XIX, as relações entre psicologia e educação estavam totalmente mediadas pela filosofia. A correspondência entre o pensamento e a realidade, como fonte e origem de todo o conhecimento, ela foi apresentada pelo discípulo do filósofo Sócrates, o Platão. Depois tivemos também o também filósofo, Aristóteles, que, por outro lado, afirmava que o conhecimento ele tem origem em evidências oferecidas pelos sentidos. A explicação aristotélica, a de Aristóteles, ela sofreu adaptações, fundamentou o cristianismo e os estudos de filósofos como Francis Bacon, René Descartes, John Locke. E Locke foi o que mais ampliou a ideia de Aristóteles. Ele defendia que as sensações eram a fonte de todo o conhecimento, de tal modo que a mente ela poderia ser vista como um mapa plano que recebe as impressões que chegam dos sentidos e geram, com a ajuda da atividade interna de reflexão, todo o conhecimento. Bem, durante o século XVIII, a teoria de Locke ela vai desenvolver novas formulações e controvérsias até que chega a um certo consenso. A inteligência, as emoções e a vontade é que dão forma ao psiquismo humano. Essa influência da psicologia filosófica nós podemos constatar principalmente no pensamento de John Frederick Herbert, um dos autores mais influentes na teoria educativa do século XIX. Assim como os outros pensadores dessa época, o Herbert, ele foi, antes de tudo, um filósofo que concebeu a educação como uma aplicação prática da filosofia. A contribuição mais destacada dele foi a formulação de uma teoria de aprendizagem, a qual denomina teoria da apercepção. Durante o último quarto do século XIX,
começa então a manifestar-se na psicologia uma forte tendência de distanciar da filosofia. Essa tendência ela vai culminar com o surgimento da psicologia científica já nos primeiros anos desse século, do século XIX. Foi então que a psicologia ela serviu de método experimental das ciências físicas e também naturais para desligar-se, afastar-se da filosofia e transformar-se em uma disciplina científica autônoma. Neste período, foi que outro pesquisador muito importante da área da psicologia da educação, o James Carter, desenvolveu seu trabalho no Laboratório de Psicologia Experimental de Leipzig, fundada por Wilhelm Wundt, um médico e filósofo alemão, em 1879, mesma data em que é atribuído o surgimento da psicologia científica, onde desenvolve uma série de investigações sobre as diferenças individuais nos tempos de reação. Então, o Castor ele dedica boa parte de seus esforços, né, a explorar as possíveis aplicações da psicologia às mais diversas atividades humanas, entre elas a educação. Também neste mesmo período foi que Stanley Hall destacou-se por suas pesquisas sobre psicologia da criança. Hall foi defensor ferrenho da ideia de que o desenvolvimento pessoal ele constitui uma recapitalização da evolução biológica. Ele também insiste no fato de que seria conveniente considerar o nível de desenvolvimento infantil e também as características e as necessidades das crianças como um ponto de partida da educação. Então, já nas primeiras décadas do século XX, a teoria educativa ela vai se inclinar também para o desenvolvimento à margem das grandes correntes dos pensamentos filosóficos, já distanciando-se da filosofia, e vai lutar para imbuir-se como uma fundamentação científica, ou seja, como uma ciência. Dessa forma, surge entre os professores e os responsáveis governamentais da política educativa a urgente necessidade de introduzir mudanças qualitativas no ensino, considerando todos esses estudos. A psicologia, então, ela vai acabar de separar por vez da filosofia e vai passar a ser dirigido, né, com olhares que vão receber maiores expectativas como fonte de informação e de ideias para a elaboração de uma teoria educativa de fundamento científico que permite melhorar o ensino e intervir sobre os problemas que se apresentam na escolarização generalizada da população infantil. Dessa forma, então, amparada pelas tentativas da psicologia científica e, em boa parte, como resultado das expectativas que foram depositadas a partir do mundo da educação, dos estudos da educação, nasce a psicologia da educação. Esse momento situa-se por volta da primeira década do século XX. No decorrer das duas décadas do século XX, das primeiras duas décadas, foram registradas tentativas de utilizar e de adaptar na educação todos os conhecimentos potencialmente relevantes proporcionados pelas pesquisas desenvolvidas no âmbito da psicologia científica. Um estímulo fundamental para o desenvolvimento da psicologia da educação é a crítica sobre a utilidade real dos conhecimentos psicológicos para melhorar a educação. Assim, a finalidade da psicologia da educação, ela volta-se
para a análise dos processos mentais, por meio das quais a criança ela assimila esse sistema de experiência social acumulada, constituído pelas disciplinas que o currículo inclui. Nesse período, sob a inspiração de John Dewey, o valor de uma teoria psicológica ela passa a ser julgada mediante suas aplicações práticas. A adoção do pragmatismo conduz à postulação da primazia do método experimental na pesquisa psicológica. A partir dessa perspectiva, o neurologista Eduard Kamperer qualificou o pensamento educativo como genético, funcional e social. Ele seria genético porque a finalidade da educação ela é assegurar o desenvolvimento e favorecer a realização plena das pessoas, com a ajuda da sua reserva inesgotável de atividade. E seria funcional porque as propostas pedagógicas elas devem tomar como ponto de partida as necessidades e os interesses dos alunos. E social, porque concebe a escola um meio social, com a missão de preparar os alunos para que possam cumprir uma função útil na sociedade. Então, tais concepções é que balizam as ideias do movimento da escola nova, o movimento renovador da educação progressista que iniciou nos Estados Unidos. Entre 1920 e 1925, aproximadamente, a psicologia da educação ela mostrou-se como rainha das ciências da educação. Dessa maneira, a formação de professores da época ela vai ter como base na história da educação e da psicologia. Ela vai ficar aí ter sua base na história da educação e também da psicologia. E as pesquisas educativas, elas passam a adotar, de maneira geral, né, a metodologia própria da psicologia experimental. Em razão disso, a construção e o aperfeiçoamento de provas psicométricas, ela continuou monopolizando boa parte dos esforços dos psicólogos da educação. Logo, chega a esfera da personalidade, que também passou a ser elaborado, e aí, a partir, quando chega nessa esfera, né, da personalidade, discutir sobre a personalidade, passam a ser elaborados os questionários e os relatórios inventários, né? E os relatórios, os inventários. Durante os anos 30, né, iniciou-se lá nos Estados Unidos a produção comercial e massiva de testes, cuja presença foi marcante nas décadas posteriores. Mesmo assim, o progresso é espetacular em relação à análise dos processos de aprendizagem e ao estudo do desenvolvimento infantil. A psicologia do desenvolvimento infantil, então, experimentou um notável crescimento no decorrer dessa década. E um bom exemplo disso, dessa afirmação, foi o que Harry Wallum, um dos psicólogos do desenvolvimento mais importantes de todos os tempos, fez. Ele foi o autor do plano de reformar o ensino na França, o qual considerava, entre outras medidas, a criação de um serviço de psicologia escolar. Isso na escola, né? Esse plano serviu posteriormente de modelos a muitos outros países que passaram a adotar também essa concepção, né, essa prática. Outro exemplo foram os estudos de Jean Piaget e dos seus colaboradores na Escola de Genebra. Esses pesquisadores, eles são responsáveis por um dos sistemas explicativos do desenvolvimento humano mais potentes e compreensivos da história. Certamente vocês, né, algum de vocês deve ter escutado sobre as histórias, né, sobre as contribuições de Jean Piaget.
As suas aplicações, elas ainda hoje continuam sendo exploradas nas escolas. Outro exemplo foi o fundador da Escola Soviética de Psicologia Histórico-Cultural, Levi Vygotsky. Vygotsky, ele deu contribuições significativas para explicar o desenvolvimento humano, da educação e do ensino. Ele ofereceu um marco teórico único para a psicologia da educação. Devido à importância e à atualidade das colocações, tanto de Piaget quanto de Vygotsky, nós vamos estudar essas teorias mais detalhadamente mais adiante. Outra área também é a psicologia da educação, uma área da psicologia que introduz novas temáticas na psicologia da educação, remarcando a importância do inconsciente na gênese das relações objetais. Ela também questiona, né, a psicanálise, ela questiona as relações professor-aluno, adota uma perspectiva mais crítica com relação aos objetivos e às finalidades da educação e do ensino, e chama a nossa atenção para a importância dos primeiros anos de vida, né, para o desenvolvimento posterior. Bem, eu creio que não seja imprudente, né, diante desse breve histórico que eu fiz, afirmar que durante muito tempo, não existia um tema, um problema relacionado com a educação e o ensino que ficasse de fora da psicologia da educação. Os processos de aprendizagem individual e de grupo, o clima de aula, a organização escolar, o currículo, a metodologia de ensino, os materiais didáticos, a medida das referências individuais, o desenvolvimento infantil, os instrumentos de avaliação de aprendizagem, os objetos, as finalidades da educação. Creio não ser também imprudente afirmar que ainda hoje, para estudar isso tudo, a psicologia da educação é de suma importância. A psicologia da educação, ela apareceu sobretudo como um espaço de trabalho e de atuação científica e profissional que se alimentava de colocações vindas praticamente de todas as áreas da psicologia e também de outras áreas e disciplinas estritamente psicológicas, né? Com a finalidade de contribuir para a criação de uma teoria educativa de base científica e para a qualificação da educação e do ensino. A sua especificidade, ela reside, pois, na vontade de aplicação e de utilização do conhecimento psicológico para uma melhor compreensão, explicação, planejamento e desenvolvimento dos processos educativos. Então, estudar a psicologia da educação é nos munir de competência e de habilidades para que nos tornamos, né, capazes, para que tenhamos condições de fazer da educação, do nosso papel enquanto professores, docentes, educadores, fazer da educação um instrumento de transformação da sociedade das pessoas. E é esse o compromisso da psicologia da educação. Então, por aqui, nós podemos afirmar, então, diante disso, né, que a psicologia da educação, né, isso acontece porque a psicologia da educação, ela não acontece no interior do conhecimento psicológico, mas na consciência política e ética de cada um de nós. Devo lembrar você que, embora a psicologia ela não seja a única ciência interessada no estudo sobre o homem, ela é o seu principal objeto de estudo. Ao longo dessa disciplina, você poderá perceber junto comigo que o interesse do homem em discutir sobre si ao longo da trajetória humana foi dando origem a várias correntes psicológicas. A diversidade dos estudos psicológicos, ela é resultado dos diversos aspectos que os estudiosos realizavam sobre o homem.
Hoje, não se pode falar em um único objeto de estudo da psicologia, mas em vários objetos. Se considerarmos o homem em suas várias manifestações comportamentais, sentimentais, as pessoais e dele em relação com outros homens, nós vamos entender a complexidade do estudo da psicologia como uma das ciências a estudar o homem. A síntese da vida humana, definida como subjetividade, objeto de estudo da psicologia, ela responde a uma leitura do fenômeno psicológico. Trata-se do mundo de ideias, significados e emoções construído internamente pelo sujeito, a partir das relações sociais, de sua vivência e da sua constituição biológica. É também fonte das suas manifestações afetivas e comportamentais. Então, queria deixar bem claro para você que a psicologia da educação, ela ultrapassa a noção de fundamento teórico em cursos de formação de professores, em cursos como esse que vocês estão fazendo, em cursos como este de ciências biológicas, de licenciatura em ciências biológicas, pois ela amplia suas possibilidades de melhor intervir na educação, já que se traduzirá, sobretudo, como atividade concreta e inteligente sua, enquanto professor, permitindo-lhe, impulsionando a fazer interlocuções, a intervir, né? Tendo como base a relação teoria e prática, fazer interlocuções entre teoria e prática. E não apenas ser uma mera execução de propostas pensadas por alguém que está fora do seu contexto, por um supervisor pedagógico, por um inspetor, por um teórico, por um político que fez um planejamento de como que deve ser a aula, alguém que está fora do seu contexto. Será algo pensado e realizado por você. Quer saber mais sobre a história da psicologia da educação? Então, vou deixar aqui no vídeo. Vou agora compartilhar a tela aqui para vocês. Vamos lá. Sim. Então, tá aí no vídeo uma referência bacana que ajudará a você a ampliar o seu conhecimento sobre a história da psicologia da educação. Espero que gostem da dica, tá bom? Até breve e grande abraço.